Boa noite, irmãos. Damos graças a Deus pela bondade do Senhor. O Senhor tem estado conosco. Nós louvamos e bendizemos o nome dEle quando nós cantamos. E nós somos edificados quando abrimos a palavra de Deus e Deus fala conosco. E Deus fala, certo? Amém. Lucas capítulo 24. Desde o versículo 13. Texto conhecido. Os discípulos que caminhavam pelo caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, versículos de 13 em diante. É muito interessante quando nós olhamos para o texto e tentamos imaginar essa situação que está acontecendo aqui. Domingo, e os discípulos estavam tristes, porque Jesus tinha morrido. E parece que a esperança deles também. Eles estavam tristes e talvez fazendo perguntas profundas. O que será do nosso futuro? O que será de nós? O que vai acontecer? E às vezes na nossa vida nós também passamos por isso. Fazemos muitas perguntas. Somos tomados às vezes por um sentimento de angústia e de tristeza. Certo? Mas nós damos graças a Deus, porque o Senhor vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele nunca prometeu que nós não teríamos dificuldades. Ele prometeu que estaria conosco até no vale da sombra da morte. E assim tem sido. Ele é fiel e caminha com o seu povo. Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, todos os verbos conjugados no passado, que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, entre 11 e 12 quilômetros,
onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, abençoa o teu povo com a tua palavra nessa noite, que o teu nome seja honrado e glorificado, e o teu povo, Senhor, seja desafiado, inspirado, restaurado pela tua boa palavra. Nós oramos nesta noite, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, havia um atleta britânico que era o favorito para ganhar os 400 metros, corrida. Ele havia se preparado e tinha planejado tudo, todo o planejamento feito. Nós muitas vezes fazemos bons planos, né? E estamos fazendo as coisas da maneira correta, mas existem coisas que nós não podemos controlar. Então, Derek Redmond está na pista, tudo planejado, concentrado, cada minuto, cada segundo, cada milésimo é importante numa prova dessas. Diante de uma grande multidão que está ali para ver uma das principais provas naquelas Olimpíadas. Então, começa a corrida. E Derek Redmond vai muito bem. Até que, na metade da prova, ele tem um estiramento terrível e cai. E não consegue continuar a prova. Cai e começa a chorar. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós nos preparamos para continuar, para caminhar, para a prova, e de repente essas coisas acontecem que nós não conseguimos controlar. Fracassamos, caímos, choramos. E o que fazer nesses momentos? Aconteceu algo interessante naquele dia. Havia um homem que estava no meio da torcida e começou a descer, passar no meio das pessoas, indo rápido, e as pessoas da segurança começaram a tentar detê-lo, até que ele sempre passava quando ele dizia: é o meu filho, não me detenham, é o meu filho. E entrou na pista. Quando o filho viu o pai, começa a chorar e abraça o pai. O pai levanta o filho, coloca o filho no ombro e leva o filho até na linha de chegada. E toda a multidão aplaudia aquele momento. A nossa vida cristã é muito parecida a isso. Caímos, choramos, fracassamos, mas nós temos um pai que se coloca do nosso lado. A garantia de que nós vamos chegar lá não é a nossa performance, não é a nossa capacidade, é quem caminha do nosso lado. E é aquele que prometeu: eis que estarei convosco até o fim. Que promessa maravilhosa. Isso acontece também aqui nesse texto. E a gente não consegue entender como esses discípulos estão caminhando e não conseguem reconhecer Jesus. Então eu quero meditar com vocês. Hoje de manhã nós utilizamos um texto muito teológico, né? Então hoje nós vamos olhar para esse texto, uma mensagem pastoral para o nosso coração. E eu quero falar com vocês hoje sobre como vencer o desânimo, à luz da palavra de Deus. Como vencer o desânimo. Isso é muito comum na vida das pessoas hoje. Às vezes nós temos essas montanhas russas, emocionais, e às vezes mesmo a nossa vida espiritual, nós passamos por vales, desertos, às vezes o nosso coração está seco, nossa alma triste, e muitas vezes não fazemos como o salmista diz: alma, porque estás abatida dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque é normal. Ou quando nós abrimos o Salmo 88 e vemos o salmo mais triste da Bíblia, e a Bíblia não esconde os sentimentos mais duros da existência humana, e nos mostra que o nosso Deus é Deus para todas as ocasiões. Por isso que é uma bênção quando nós lemos os salmos e vemos como Deus está sobre tudo e sobre todos, em todas as circunstâncias da vida. Como vencer o desânimo? O primeiro ensino que esse texto nos entrega, eu te convido a olhar para o texto. Quando a gente lê o versículo 14 e 15 de Lucas 24, diz assim: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam tristes. O texto nos fala isso. E eles estavam desanimados. Eles não estão entendendo nada.
Eles não entenderam a palavra de Jesus. Versículos antes e outros textos correlatos dos evangelhos sinóticos, nós vemos o relato, por exemplo, de Maria Madalena e a outra Maria, que vão ao sepulcro, e quando chegam lá tem um anjo sentado numa pedra e diz: o que vocês estão fazendo aqui? Eu sei que vocês estão buscando a Cristo, Ele não está aqui, Ele ressuscitou como Ele disse, vocês não entenderam nada, Ele disse que isso ia acontecer, e Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou e vive e reina eternamente. Mas os discípulos estão tristes. Eles estão desanimados no caminho para casa, cabisbaixos, um conversando com o outro. Para vencer o desânimo, nós precisamos aprender a fazer uma distinção entre sentimento e realidade. O sentimento muitas vezes vai dizer: Deus não me ama, Ele não escuta a minha oração, ou Jesus está morto. Mas essa não é a realidade, porque a nossa fé não está baseada nos sentimentos, a nossa fé não está baseada nas circunstâncias, a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Esses homens estão dizendo: Jesus está morto, e acontece que Jesus está do lado deles, caminhando com eles, andando do lado deles. Me lembro do Salmo 42, quando o salmista diz, em momentos que você e eu passamos, em que nós dizemos: Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Sentimento. Mas no mesmo texto, o mesmo salmista diz: porém, durante o dia, a tua misericórdia está comigo, e durante a noite o seu louvor. Realidade. O coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso, mente para nós. E o sentimento, muitas vezes, levam pessoas a tomar más decisões. Nossa fé não é fé só de sentimentos. Nós adoramos a Deus com sentimentos, mas a fé é aferida, é colocada sobre a rocha, sobre o testemunho da palavra de Deus e sobre os seus ensinos. Então, se Jesus disse que ia ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Se Jesus prometeu que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Então esses discípulos estão aí falando entre si tudo o que havia acontecido, e os seus corações estão desanimados. Nós não podemos permitir que os nossos sentimentos definam a nossa visão de realidade. Quando nós nos concentramos demais nos sentimentos negativos, nós perdemos a visão clara. Enganoso é o coração, diz Jeremias, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? João Calvino disse uma frase que todos conhecemos: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque o coração nos engana. Ele precisa ser redimido, restaurado, guiado pela palavra de Deus. Lloyd Jones diz assim: a maior parte dos nossos problemas espirituais vem do fato de que escutamos demais a nós mesmos e não falamos conosco o suficiente. Quando os discípulos estavam desanimados, estavam focados em seus sentimentos e não na verdade que estava prestes a ser revelada. Sproul diz assim: a nossa visão de Deus e a nossa compreensão de sua palavra não podem ser ditadas pelos nossos sentimentos. Devemos submeter nossos sentimentos à verdade das Escrituras. Porque muitas vezes esses sentimentos desencontrados têm levado muita gente a deixar de lado a adoração. E tem impedido muitas pessoas de avançar. Então, para vencer o desânimo, nós precisamos aprender a fazer uma distinção entre o que sentimos e o que é real, o que é verdade, o que é a palavra de Deus. Segundo ensino que esse texto nos traz, está aqui no versículo 16 do capítulo 24.
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O segundo ensino que o texto nos traz é que nós não podemos permitir que a tristeza nos impeça de ver o sobrenatural. Jesus ressuscitou. A tristeza impede os discípulos de perceber isso. Eles estavam tão imersos na tristeza que eles não conseguiam perceber a presença do próprio Cristo glorificado. A tristeza nos faz olhar para dentro, para as nossas próprias frustrações, ao invés de olharmos para Cristo, para a esperança que Ele oferece. E nós vamos vendo aí, como eu disse na leitura, eles estão conjugando os verbos no passado. Nós pensávamos que Ele seria o Redentor de Israel. E muitas pessoas estão vivendo um cristianismo que deveria ser no domingo, mas está vivendo o cristianismo na sexta-feira, como se Cristo estivesse morto. Mas Ele já ressuscitou e vive eternamente e reina. Os seus próprios discípulos não conseguem reconhecer. João Calvino, ele diz sobre esse versículo aqui o seguinte: é uma grande misericórdia que Deus nos dá essa capacidade de ver, pelo Espírito Santo, pois sem a sua intervenção, os nossos olhos estariam fechados como dos discípulos. Ou seja, se não fosse o testemunho interno do Espírito Santo, que abre o entendimento do homem e da mulher, nós vamos, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, 14, que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque para ele é loucura, ele precisa do testemunho interno do Espírito Santo. Nós olhamos para a cruz e vemos a história da redenção, e nós pensamos que aquilo é uma loucura, porque de fato é uma loucura. Somente pelo Espírito Santo nós podemos entender essas coisas. Eu queria fazer uma pergunta para você hoje. O que você deveria estar vendo e não está conseguindo ver? Porque de repente os seus olhos não estão postos no autor e consumador da fé. Serão nas circunstâncias. E quando a gente olha para o Cordeiro, quando a gente olha para Ele, nós somos capazes, pela graça de Deus, de fazer como um Paulo, que está preso em condições subhumanas, e dizer para os irmãos: alegrai-vos! Porque a nossa fé não depende das circunstâncias. Ela é supracircunstancial. É isso que diz? Em português? Então tá bom, é isso mesmo. Não depende das circunstâncias. E me vem à memória o momento que um dos homens de Deus mais admirados por mim, lá no Antigo Testamento, Elias, está lá na caverna. Ou antes, está lá triste, porque Jezabel prometeu tirar a vida dele, e ele está pensando: só eu fiquei, todos estão mortos, e parece que eu estou sozinho, abandonado, e Deus manda um anjo, para dar comida para ele. Uma vez, duas vezes. Primeiro, ele deixa o seu moço, quer ficar sozinho, está triste. Depois ele só quer dormir, está triste. Depois ele não quer comer, está triste. Mas Deus é tão bom. A providência de Deus, Ele envia um anjo para dar comida, pão, come. Comeu. Depois, outra vez, come. Perdão, não comeu. Depois o próprio Deus desce dos céus e faz uma pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? É uma pergunta orientadora. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Você vai deixar que a sua tristeza tire a sua visão do horizonte? Você é um profeta que vê novos horizontes. Sai dessa caverna e se coloca em cima do monte e vai ungir um novo rei. A tristeza muitas vezes nos tira do lugar que devemos estar. Mas isso não aconteceu com Jesus.
nosso modelo. Ele sabia que ele ia ser preso, e Lucas diz, e indo para um lugar de costume. Se ele quisesse fugir, ele não queria para um lugar de costume. Você está no lugar que Deus quer que você esteja? Ou está como Jonas, fugindo? Não permitamos que a tristeza nos impeça de ver os milagres de Deus. A tristeza, Agostinho de Hipona diz o seguinte: a tristeza cega a nossa alma, mas a luz de Cristo, quando ilumina, traz a verdadeira visão. Eu lembro que num aconselhamento, estava falando com uma mulher, eu tinha atendido ela estava muito triste, estava muito depressiva. Começamos a conversar, evangelho, oramos juntos, fizemos alguns acordos. Depois ela disse o seguinte: no momento de oração profunda de angústia da minha alma, eu fiz uma oração a Deus, porque não era possível que a vida cristã era só aquilo, tristeza. Então eu orei: Deus, é só isso? Imagina alguém orar para Deus assim: ah, é? Lembra de Moisés? Me mostra a tua glória. Moisés, mortal nenhum é capaz de ver a minha glória e continuar vivo. Eu vou proteger você de mim mesmo, para que você veja uma gota da minha glória. E Ele, Todo-Poderoso, reteve a sua divindade, mas de repente soltou gotinhas dela. E quando Ele fazia isso, os homens diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Deus, Todo-Poderoso, Senhor de tudo, de todas as coisas. E aquela mulher disse: aconteceu uma coisa com ela que eu nunca vi, viu? Incomum. Ela começou a ser relembrada pelo Espírito Santo de todos os seus traumas do passado, e Deus começou a curar o coração dela, e ela teve uma crise de alegria que durou quase 2 horas, e Deus sarou o coração daquela mulher. E o Senhor está dizendo: eu quero que você seja sarada, curada, transformada pelo poder do meu Espírito. Mas o Senhor muitas vezes nos tira da zona de conforto. Para quê? Para nos levar para o altar e aprender a orar. Tem uma oração que Deus gosta de ouvir, é quando nós oramos as promessas de Deus. Ore. Está desanimado? Começa a falar assim: Senhor, eu te louvo porque o Senhor é soberano, onisciente, omnipresente, o Senhor da história. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é santíssimo, o Senhor é incomparável. 2 minutos depois, sua vida está transformada. Se você está passando por um momento de tristeza, peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais. Lembra de Geazi com Eliseu? Geazi: olha, nós estamos perdidos, os inimigos cercaram a casa. Vou parafrasear, o Eliseu está lá fazendo o cafezinho dele, tranquilo. Geazi desesperado: olha pela janela, Eliseu. O que é, Geazi? O que te preocupa? Olha, os soldados, o exército inimigo já rodeou toda a casa, nós estamos perdidos. Geazi, fica tranquilo, Geazi. Mas ele não consegue ver. Senhor, abre os olhos dele. E de repente ele viu os exércitos do Senhor, os anjos que estavam ali. Não é só porque você não está vendo que Deus não esteja ali. Ele sempre está. Inclusive quando ele não é convidado. Porque ele é soberano. Ele não precisa da sua permissão. Ainda bem. E Ele também não responde todas as suas orações com sim. Ainda bem. Porque senão, tem cada coisa que a gente pede para Deus, né? Porque a oração revela o nosso caráter. Se nós estamos só orando para Deus nos dar coisas, nós estamos orando: Senhor, me dê um coração parecido ao teu. Senhor, me ajuda a educar os meus filhos para que eles sejam mais parecidos a Jesus do que a mim. Por favor. O último ensino que esse texto nos entrega, tem muitos, né? O último que eu escolhi aqui. O versículo 32. Tem uma declaração aqui extraordinária. Acontece que Jesus está caminhando com eles pelo caminho.
E eles dizem o seguinte, Jesus falou, do que vocês estão conversando? Espera aí, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus Cristo, varão poderoso em palavras e obras, foi morto. Nós pensávamos que ele seria o Redentor de Israel, mas já é o terceiro dia e nada. Mas existe um relato das mulheres que foram lá, que elas relatam que tiveram a visão de anjos, o qual diz que ele vive. E os discípulos foram lá, uns dos nossos, e realmente viram que a tumba está vazia. Mas ninguém viu. Terceiro dia já. Jesus fala, honestos e tardos de coração, vocês não creem nas Escrituras? E abre, a Bíblia não, né? Nem o aplicativo, mas ele começa desde o Pentateuco, a maior aula de cristologia de todos os tempos, falando a respeito dele o que estava revelado nas Escrituras. Ah, como eu queria ter participado dessa aula. E o que começou a acontecer com os discípulos? Aquele desânimo, aquela tristeza começou a ser mudada. Porque o rei Davi diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O evangelho é o poder de Deus. Ele transforma poderosamente. Aí, eles estão passando, chegam em Emaús, Jesus faz menção de que vai passar, aquela conversa está muito boa, um diz para o outro e falam para ele, não, fica conosco, já é tarde. Fica conosco, a conversa está agradável, o desânimo passou, algo aconteceu e ele ficou. E quando eles vão para a mesa, alguns teólogos dizem que quando Jesus toma o pão e ele vai celebrar a Santa Ceia, alguns dizem que de repente ele fez de uma maneira que os discípulos conhecessem, porque naquele momento eles reconheceram que era Jesus. Outros dizem que quando ele levantou a mão para partir o pão, estavam as marcas da cruz. Não sabemos. Mas algo aconteceu que esses discípulos reconheceram Jesus imediatamente. Talvez pela forma parecida, como ele partiu o pão. E eles colocaram a mão na cabeça e disseram, não é possível. O versículo 32 diz assim, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Para vencer o desânimo, o nosso coração precisa se aquecer diante da palavra de Deus. Quando nós deixamos a palavra de lado, nós estamos declarando a nossa falência. Nós estamos tomando a pior decisão da nossa vida. Winston Churchill disse na Inglaterra que a decadência da Inglaterra era porque havia decadência no púlpito da igreja. E é verdade. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que quando falta pão na casa do pão, as pessoas saem da casa do pão em busca de alimento. Coração ardeu. Pergunta para você, nessa noite, o que está impedindo o seu coração de pegar fogo para a glória de Deus? O que está sendo peso e pecado na sua vida que impede o seu coração de se regozijar com as coisas de Deus? E eu vou dar um exemplo aqui, de repente a gente está escutando um sermão e um coração está tão duro que o irmão está dormindo, ou não está acontecendo nada, e do outro lado, a irmãzinha que está sedenta da palavra de Deus, Deus está falando com ela e o seu coração está sendo transformado. Porque tudo depende da maneira como nós, como um pedinte, levantamos as nossas mãos. Senhor, eu preciso do Senhor. Fala comigo, através da sua palavra. Quando Jesus começou a explicar as Escrituras, algo extraordinário aconteceu no coração daqueles discípulos. O desânimo foi dissipado, não por circunstâncias externas, mas pela palavra de Deus. Jesus não só acendeu um fogo no coração deles, mas também lhes deu clareza
sobre a missão que eles tinham. E olha como os sentidos e as faculdades estão sendo dirigidas agora pelo Espírito Santo. Corações aquecidos, lábios abertos para proclamar, pés que se apressam para correr de volta para Jerusalém, para dizer: Ele ressuscitou e nós vimos. Ele está vivo. Jonathan Edwards descrevia a experiência da sua vida, do seu despertamento espiritual. Ele diz o seguinte: eu senti o meu coração extremamente aquecido. A palavra de Deus é capaz de inflamar o nosso coração, trazendo a paixão, o entusiasmo, o ânimo, o vigor, a força pelas coisas de Deus. E nós passamos a inspirar a teologia que viver é Cristo. Quando a gente olha lá, por exemplo, de Josué, quando Moisés, o maior líder daquele tempo, é morto, e Deus já estava preparando Josué para assumir a liderança, era um tempo de transição. Igrejas passam por tempos de transição. Pessoas vão e vêm, mas as regras continuam as mesmas. Guarda a minha palavra. Josué, a garantia de que o seu ministério será bem sucedido são 3 coisas. A primeira, eu estarei contigo. A segunda, ser forte e corajoso. E a terceira, mais importante, guarda a minha palavra no seu coração. Depois, deixa eu te convidar, talvez você já viu isso, mas abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Estamos quase terminando, tá, irmãos? Josué capítulo 1. Quem aqui já ouviu falar num negócio chamado quiasmo? Não é quiabo, não. Quiasmo, levanta a mão. Ó, muita gente, mas nem tanto. Quiasmo. Quiasmo é algo da literatura bíblica. E aqui da literatura hebraica, o texto original em que foi escrito o Antigo Testamento. Vou te mostrar um quiasmo. A Bíblia está cheia de quiasmos. O que é um quiasmo? Olha para o versículo 5 de Josué capítulo 1. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Que promessa Deus está dando para Josué aqui? Eu estarei presente. Então grava aí. Letra A, presença de Deus. Ok? Estamos juntos? Letra A é o quê? Presença de Deus. Agora vamos para a letra B. Versículo 6. Ser forte e corajoso. Olha aí, ó. Letra B. Ser forte e corajoso. Eu estarei contigo. Dependa de mim. Pero isso não significa que você vai ficar com os braços cruzados. Ser forte e corajoso. Porque você vai enfrentar desafios. Você vai liderar um povo. O medo vai chegar no seu coração. Ser forte e corajoso. Letra B. Letra A qual é? Letra B? Ser forte e corajoso. Agora vem a letra C, o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te prometeu. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então a letra C é palavra de Deus. Guarda a minha palavra. Vamos lá, letra A. Presença de Deus. Letra B. Letra C. Palavra de Deus. Agora acontece o quiasmo. As mesmas verdades colocadas em ordem inversa. Veja só. Versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Letra C. Palavra de Deus. Certo? Então A, B, C, C. Palavra de Deus. Agora vamos continuar no versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso é que letra? B. O que está faltando? E o que é A? E como termina o texto? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse é um quiasmo. A, B, C, C, B, A. Por quê? Para destacar o que está no meio. Quando você escreve lá no computador, você coloca negrito itálico, está destacando alguém. Na Bíblia é assim que se destaca algo.
A minha palavra é a coisa mais importante na sua vida. De fato, se você olhar para o texto, diz assim: ser forte e corajoso para enfrentar os desafios, para liderar esse povo. Mas, quando falo da palavra de Deus, acrescento um muito. Ser forte e muito corajoso para guardar a minha palavra. Porque aí, né? Não sei. Para ninguém achar que eu estou sendo machista aqui. Porque para tudo você precisa ser corajoso. Mas para ser fiel, tem que ter muita coragem. Porque todos quantos querem viver uma vida piedosa padecerão perseguição. Existe um preço da fidelidade. Guarda a minha palavra. O John Piper diz o seguinte: a verdade de Deus tem o poder de aquecer os corações, trazer alegria e renovar nossa paixão por Cristo. C.S. Lewis diz o seguinte: a tristeza pode ser a causa do nosso maior crescimento espiritual se nós buscamos o Senhor através da sua palavra. E é isso mesmo. E quando o desânimo bater na porta do seu coração, volte-se para Deus. Ora, abra a sua Bíblia, medita na palavra de Deus. As Escrituras podem reacender a chama da sua fé. Ore e peça ao Senhor que através da sua palavra o seu coração seja inflamado. E além disso, entenda o seguinte: que Deus nos chamou com um propósito: anunciar que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Essas são as boas novas do Evangelho. Eu gosto muito, termino com isso, de Romanos, capítulo 1, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, com o propósito de que a igreja de Roma se some a ele, ao projeto missionário de Espanha. E ele diz: o que eu vou fazer na Espanha é levar o Evangelho. E o Evangelho é de Deus. E é a respeito do seu Filho. Ou seja, a origem do Evangelho, Deus. Conteúdo do Evangelho, Jesus Cristo. Sermão que não fala de Jesus Cristo é o quê? E então, se eu te perguntar o que é o Evangelho, o que é o Evangelho para você? As boas notícias. Quando você diz assim: eu evangelizei alguém, o que significa isso? Eu falei do Evangelho. Não existe falar do Evangelho sem duas coisas: quem é Jesus e o que Ele fez. Quem é Jesus? João capítulo 1 nos fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo era, Ele é Deus, pré-existente, existe desde a eternidade. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Criador de todas as coisas. A vida estava nele, Salvador, para um mundo que está morto nos seus delitos e pecados. E as trevas não puderam contra ele, vitorioso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que Ele fez por nós? Morreu, pagou a nossa dívida, assumiu o nosso lugar. Obediência ativa e passiva, morrendo na cruz, entregando a sua vida por amor de nós. Ressuscitou para a nossa justificação, subiu aos céus, de onde intercede por nós. Se nós falamos que nós evangelizamos alguém, nós precisamos falar quem é Jesus e o que Ele fez. Isso é evangelizar alguém. Isso é o Evangelho. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Fica de pé, irmão, irmã. Vamos orar. E eu gostaria de orar hoje pelas pessoas que estão desanimadas. E não é pecado estar desanimado, não. Faz parte da natureza caída. Uma das grandes tristezas que nós temos na igreja é que muitas vezes os nossos ambientes não são vulneráveis. Ou seja, não temos um ambiente seguro onde nós podemos confessar pecados uns aos outros. Isso é importante. Como é que está o seu coração hoje? Amanhã é segunda-feira. Nós estamos começando uma nova semana. Tantos desafios pela frente. Decisões que você precisa tomar. Como que está o seu coração? Como está o seu ânimo?
Pastor, está assim. Está assim ou está assim? Como está o seu ânimo hoje? Queremos orar pela sua vida, não importa a sua idade. Vamos abaixar nossas cabeças? Gostaria de saber se tem alguém, algum irmão, que gostaria que nós orássemos hoje, como igreja, pela sua vida. Se você está desanimado e precisa da visitação da graça de Deus, porque o Senhor vai ao nosso encontro no caminho de Emaús, Ele se coloca ao nosso lado. Alguém? Amém. Vamos orar. Amém. Mais alguém? Amém. Vamos orar. Amém. Quero convidar a igreja. Nós somos uma igreja. Nós somos chamados para interceder uns pelos outros. E vamos orar pelos nossos irmãos. Pai querido, nós clamamos, nós imploramos o teu favor. Pedimos que o Senhor abençoe esses irmãos. O Senhor os conhece. O Senhor conhece as suas lutas e o que eles estão passando no interior, no íntimo dos seus corações. Eu peço que o Senhor os abençoe. Que o Senhor manifeste a tua graça sobre eles. Que o Senhor os levante, renove as suas forças. O Senhor é a fonte de toda força. Tira toda tristeza, coloca a alegria do Senhor, que é a nossa força, Senhor. Abençoe os seus irmãos, coloca-os de pé, Senhor, para a glória do teu santo nome. E abençoe esta igreja, para que seja uma igreja proclamadora, para que corra, para que abra a boca, para que anuncie que Jesus ressuscitou. Senhor, e não permita que a nossa fé seja afetada, impactada pelo sentimento pecaminoso, senão, Senhor, que nós possamos crer na tua palavra, que é a verdade do Senhor que enche o nosso coração. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, o ânimo e a santificação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.